Bom dia, pessoal. Meu nome é Enio, pessoal inscrito aí no canal. Eu estou fazendo o vídeo de hoje sobre a sessão ontem, né? Vídeo mais improvisado aqui. Ontem nós tivemos uma sessão do plenário, ontem foi dia 18, né? Nós tivemos uma sessão do Senado, plenário do Senado, para tratar sobre a derrubada do decreto 9785/2019, o chamado decreto das armas. Aquele decreto que a gente já tinha aqui conversado sobre as inconstitucionalidades, se elas existiam ou não, das ilegalidades, se elas existiam ou não. E a gente já tinha dito que não tinha inconstitucionalidade a não ser aquela história de ferir a nossa presunção de inocência, o fato da gente perder o acervo e tudo isso apenas com indiciamento em qualquer crime doloso, né? Mesmo sem violência, mesmo que fosse um crime ambiental, aí uma árvore cortada por um funcionário, qualquer coisa do gênero poderia fazer com que a gente perdesse nosso acervo, mesmo sem ter sido julgado nem em primeira instância, né? Isso era a única inconstitucionalidade. Mas a gente perdeu na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, depois perdemos todos aqueles requerimentos, né? Pedido de oitiva da sociedade, lá com as audiências públicas, foram 2 requerimentos, perdemos também na Comissão de Constituição e Justiça. Agora ontem falaram que ia ser apertado, mas não foi apertado, sabe? Sobrou voto para derrubar o nosso decreto. Sobrou voto e muitos senadores nem compareceram. Nosso caso aqui do estado de São Paulo, apenas um dos nossos senadores compareceu, foi o Major Olímpio, e votou pela manutenção do decreto. Os outros 2, Mara Gabrilli, do PSDB, e José Serra, do PSDB, nem lá estiveram. Então, felizmente, acho que o PSDB enganou muito a gente, mas não engana mais, né? Eles são nitidamente desarmamentistas e contra, né, a liberdade, contra as liberdades. É sempre regulação do Estado. Bom, o Zé Serra já sabia, né? O cara quer. Esse pessoal quer mandar até no álcool que você compra no mercado, né? Tanto que a gente tem que comprar o em gel. Gente, é assim. Agora o que acontece? Agora o que acontece vai para a Câmara. E lá na Câmara, quais são as perspectivas? Eu não sei, eu não acompanho politicamente a opinião, né, desses caras. Mas a gente está escutando aí os analistas políticos, né? A gente trabalha com isso, tem que ficar atento. Escutando todos os analistas políticos que eu vi até agora, disseram que a chance de cair lá é enorme. Então, gente, é assim, ó. Eu estava agora mesmo conversando com o presidente do meu clube, né? Escutando no grupo ali ele conversando, ele falando, e eu concordo com ele. O que ele diz nunca foi fácil ser atirador, nunca foi fácil, sempre foi difícil. Eu sou bem mais novo nisso do que ele e concordo. Vou dar uma pausinha aqui para resolver o negócio, já volto, só um segundo. Bom, voltando, o que acontece é o seguinte, eu acho que agora ficou provado. Eu acho que os senadores tentaram ontem, antes de mais nada, demonstrar que eles não se importam com as redes sociais. Porque muitos deles falaram sobre a pressão no WhatsApp, que eles receberam um monte de mensagem, alguns disseram ter recebido ameaças. Quero crer que o CAC não ameaçou nenhum senador, né? Porque a gente acho que isso não leva a nada e nem acho que seja a índole do pessoal aí dos CACs.
E nem sei se é verdade que eles foram ameaçados ou se eles acham que o fato da gente não gostar do que eles pensam ou de pensar diferente é uma ameaça, né? Então assim, eu ouvi muita besteira ontem, muita mentira. E aí você fica pensando, ou eles são mal intencionados e mentirosos mesmo, ou eles são muito desinformados. As duas coisas são imperdoáveis. Um senador da República, um presidente, um político em qualquer esfera deveria ser o homem exemplo. Sabe, a gente deveria estar votando em gente exemplo. Aquela pessoa na sociedade que se destaca pela sua ética, sua conduta, né? E não parece ser isso, não parece ser não, certamente nossos políticos não são esse tipo, né? Então ontem foi só mais uma prova disso, porque se você ganha a fortuna que ganha, se você tem a estrutura que tem, você tem que conhecer profundamente o assunto que você está falando. Então eu não admito, nem ninguém pode admitir que o cara diga um monte de bobagem porque desconhece o assunto. Então se ele desconhece o assunto é imperdoável. Agora o pior é se ele conhece e deturpa, aí ele é mentiroso, ele é hipócrita. E talvez pior do que ser um ignorante mesmo tendo a estrutura para não sê-lo. Ontem o decreto foi devastado lá. Agora na Câmara, gente, também eu acho que a responsabilidade não é só nossa não, o governo tem que ir lá e tem que negociar. Tira o que for excesso, tira o que for exagero, negocia para salvar uma parte. Não adianta ir por tudo ou nada. Tem coisa ali que pode ser negociada, que pode ser retirada. Entendeu? Quantidade de munição, de repente, eu não sei, eu não vou aqui ficar entrando em pormenor do que dava para negociar. Mas tem muita coisa inegociável que eu não negociaria e muita coisa que eu negociaria sim. Acho que é melhor ter uma parte do que não ter nada. Entende? Acho que ter um critério objetivo para o porte é imprescindível. Muito mais importante, por exemplo, do que ter 5.000 munições. A gente que é atirador vai comprar pelo exército lá. Mas um cidadão dentro da casa dele precisa de 5.000 munições, isso pode ser negociado, na minha opinião. Para que o cara precisa de 5.000 munições? 1.000 munições de calibre restrito? Para que o cara vai ter um Kazoo na casa dele? Entendeu? Então, acho isso, cara. Acho que dificilmente sobrevive e ainda temos um outro risco que eu quero crer que seja técnico, tá? Mas como a gente sabe que o STF nem sempre é técnico, aliás, na maioria das vezes não é, na maioria das vezes é político, né? Será que eles vão ir contra a CCJ? Dizer que não tem nenhuma inconstitucionalidade ou demonstrar, pelo menos demonstrar apenas as pequenas ilegalidades ou inconstitucionalidades que eles encontrarem e preservar o resto? Vão modular efeito. Modular efeito quer dizer o seguinte, né? Você declara um treco nulo, ele começa, no caso, o decreto nulo, o efeito pode ser modulado, ou seja, vamos dizer, se não modular nada, se simplesmente declarar nulo, passa a não ter mais efeitos a partir da decisão. Então o STF, vamos supor que decida dia 30. A partir do dia 31 ou dia 1º, não tem mais efeito. Beleza, agora modular efeitos no STF, ele pode declarar inconstitucionalidade ou, né, no caso na DPF aí, a não receptividade, e modular efeito, dizer assim, e os efeitos dessa nulidade, dessa inconstitucionalidade ou dessa não receptividade retroagem até a data da publicação. Aí é pior, né? Porque tudo que foi feito durante perde seu efeito. Eu acho que eles não vão fazer porque vai gerar muita insegurança. Vai ter CR aí remetido com 10 anos que vai passar a não existir, né? Você vai ter que refazer o seu CR. Vai virar uma confusão. Eu espero muito mesmo que o STF não faça isso. Gente, eu vou encerrar esse vídeo aqui porque eu tenho uma meta de não ter vídeos muito longos para não ser chato. Então já está dando 10 minutos aqui, eu vou encerrar e quem tiver dúvida manda aí pra gente que eu respondo, tá? Mas é isso.
Talvez eu faça outro vídeo depois, mas estamos aí. Estamos de ressaca do Senado. Felizmente, Cajuru, decepção em Cajuru. O cara falar que fez pesquisa, deu 61% a favor do decreto, ir lá e votar ainda contra o decreto. É aquela coisa, né, meu, desses políticos aí. O cara fala uma coisa e faz outra, promete um treco para se eleger e faz outra. Muita gente assim, muita arminha lá e batendo nas costas do Bolsonaro e falando de segurança pública. Pô, delegado de polícia, sabe? Falar que... Olha, bicho, como tem gente nesse meio contra as liberdades individuais, cara. Isso aqui não é, sabe, sobre arma, bicho, é sobre liberdade individual, cara. Pelo amor de Deus. Qualquer um aqui concorda com mais responsabilidade para quem quiser ter arma, mas tem que ter o direito de ter. Eu concordo e todos os meus clientes, todas as pessoas no ramo que eu conheço concordam. Quer aumentar a pena de quem cometeu um crime armado? Quer aumentar a pena do idiota que usar uma arma para ameaçar alguém no trânsito? Ou um vizinho por causa de uma briga de vizinho? Vamos, eu topo, acho que todo mundo topa. Mas a gente tem que ter nossas liberdades. É isso que eu penso, tá bom? Depois a gente volta aí qualquer coisa. Um abraço.